Bom, gente, a ideia aqui é a seguinte: como eu falei, é impossível falar de vesícula extracelular ou de outros termos que eram previamente aplicados a essa, vamos chamar assim, de família de estruturas, micropartículas, microvesículas. Alguns termos permanecem, obviamente, ectossomos. Assim, se a gente for procurar na literatura nomes relacionados a vesículas extracelulares, a gente vai achar uma leva de nomes que foram ou ainda são usados, quantidade de informações absurda. Então, a ideia é falar o básico. Para a gente falar no básico, na realidade, a gente... Deixa eu ver aqui por que não está passando. Passou. A gente precisa ver aspectos realmente gerais para contextualizar. O termo vesícula extracelular hoje é cunhado para estruturas que englobam basicamente uma família de, vamos chamar, bom, organelo é um pouco forte, né? Mas uma família de estruturas que são liberadas ou secretadas a partir da superfície ou nem sempre exatamente da superfície, mas brotam ou são shedadas a partir proximamente das membranas, das células, e a gente vai ver que hoje em dia é muito mais complexo do que falar só em exossomo e microvesícula. A gente tem famílias de vesículas extracelulares e, por conta disso, a composição e o tamanho dessa família, vamos dizer assim, de estruturas é muito diversa. Qual a importância hoje que essas vesículas extracelulares apresentam? Elas são implicadas em uma série de processos patológicos e fenômenos fisiológicos. Então, na realidade, hoje se atribui às vesículas extracelulares uma série de funções, e eu diria que talvez a principal seja na questão da comunicação de uma célula com a outra, sem a necessidade de contato físico entre essas células. Então, na realidade, essa comunicação célula a célula vai se dar basicamente pela capacidade de uma célula secretar ou produzir essa família de estruturas e de uma outra célula ser capaz de reconhecer. A gente vai ver como, né, isso pode acontecer, esse reconhecimento, entre aspas, reconhecer essas estruturas e responder a essas estruturas. Bom, para a aula de hoje, na verdade, a importância está basicamente aqui. Há muitos anos, há décadas, eu diria, já havia se mostrado que o fluido biológico de pacientes oncológicos, ele apresenta altos níveis dessas vesículas extracelulares. Então, os primeiros estudos com vesículas extracelulares e câncer foi mostrando basicamente que existia uma quantidade maior dessas vesículas nesses fluidos, que poderia ser o sangue, obviamente o primeiro, mas outros fluidos também. E aí, praticamente todos hoje têm algum reporte de presença dessas vesículas, seja do ponto de vista fisiológico ou patológico. Na verdade, a primeira parte que eu vou falar aqui, ela não se aplica especificamente só a células tumorais ou a tumores. Na verdade, o fenômeno que está mostrado aqui, vesiculação, produção de microvesículos ou a produção de exossomos, praticamente todas as células são capazes de produzir essas estruturas. Então, falando um pouquinho da família e das populações de vesículas extracelulares, hoje a gente tem uma diversidade. Algumas eu confesso que eu nunca nem li nada a respeito. Então, os exossomos e aqui, englobando ectossomos ou microvesículas, eu diria que são as mais estudadas no câncer. Os corpos apoptóticos, obviamente, foram muito estudados em relação ao fenômeno de apoptose e existem outras famílias de vesículas extracelulares que têm sido descritas mais recentemente, principalmente as de tamanho maior, e eu vou mostrar depois para vocês uma família mais nova de tamanhos subexossomais. Então, como vocês podem ver aqui, na verdade, eu diria que uma das principais características que se atribui para classificar essas vesículas é o tamanho. Então, está aqui, os exossomos
E o tamanho também varia de acordo com o autor. Autores vão falar que exossomos variam de 40 a 150 nanômetros. Aqui nessa revisão, essa tabela já é de 30 a 300. As microvesículas ou ectossomos de 50 a 1000 nanômetros. Aí a gente já vai ter outras versões dando tamanhos maiores. Enfim, isso aí, obviamente, gente, foi mudando na medida que foi possível isolar essas famílias de uma forma mais refinada. Como vocês podem ver, existe sobreposição entre os diferentes tipos de vesículas extracelulares. Isso sempre foi um problema. Então, nos trabalhos em que a gente vai encontrar na literatura, alguns é muito difícil você dizer que você está trabalhando com uma população única. Eu só trabalho com exossoma ou só trabalho com microvesícula. Por conta disso, na verdade, uma coisa que se tentou mostrar com muita clareza foi o tipo de componente que você encontra em cada uma dessas vesículas e que poderia ser uma espécie de marcador. Assim como a gente tem os marcadores que a Natália falou dos tipos de macrófago, a gente também teria marcadores para os tipos de vesículas extracelulares. Então, isso aí é um mundo, não vou entrar nesse detalhe aqui, só a ponta do iceberg, mas existem vários trabalhos, existe uma sociedade específica de vesícula extracelular que trabalha na padronização disso, existem listas de componentes de vesículas, então isso muda com uma certa constância, tá? Então a gente vai se prender aqui basicamente a dois tipos principais de vesículas, que são as microvesículas ou ectossomos, como estava na lista anterior, e os exossomos, que são vesículas extracelulares de tamanho menor que as microvesículas, mas não são as menores vesículas extracelulares descritas, vou mostrar no slide de seguida. Tá? Como eu comentei, a gente tem um mundo à parte com os corpos apoptóticos, que seriam basicamente derivados do processo de apoptose das células e produção desses corpos apoptóticos. E vesículas de maior tamanho que têm sido descritas mais recentemente na literatura, e que engloba aí os oncossomos ou oncossomos largos e outros tipos de vesículas que têm menos informação na literatura. Bom, os exossomos, como eu falei, então a gente vai se prender mais aqui, a Sandra vai discutir mais o papel biológico, mais ligado aos exossomos e microvesículas, às vezes um pouco misto isso, como eu falei para vocês, nem sempre é muito fácil você isolar isso de uma forma super pura. Protocolos de isolamento são outro mundo também. Você vai ter revisões sobre diferentes protocolos. Então, não existe um protocolo padrão para isolamento de exossoma ou microvesícula ou oncossomos. Você vai achar na literatura uma diversidade, discussão sobre padronização disso. Então, isso também é bem controverso na literatura. Se vocês puserem lá isolamento, vesícula extracelular, review, vocês vão achar uma lista de dezenas de revisões só no tema isolamento. Tá? Bom, exossomos. Os exossomos, eu diria que assim, são uma classe, se a gente for procurar lá, né, quais são as vesículas extracelulares mais estudadas, talvez os exossomos sejam, de fato, os campeões. Né? Eles têm esse tamanho mais ou menos estabelecido na literatura, 30 a 150 nanômetros de diâmetro, são formados de uma forma, a origem deles da célula é a partir dos corpos multivesiculares. Então, existe, o que eu quero dizer com isso? Que existe uma espécie de um processamento intracelular que gera, então, a secreção dessas vesículas. Então, existe o envolvimento de várias proteínas que vão estar associadas à produção dos exossomos. E, obviamente, quando a gente pensa em quem leva a mobilização dessa maquinaria, a gente vai também se deparar com um mundo de informação. Eu vou tentar mostrar também só a ponta do iceberg, principalmente no que diz respeito às células tumorais. Tá? Bom, as microvesículas, elas são classificadas de uma forma um pouco diferente, por causa do tamanho, que em geral na literatura é aceito como mais ou menos de 100 nanômetros a 1 micrômetro. O que se diz é que o mecanismo de formação é distinto da formação dos exossomos, porque não envolve aquela maquinaria intracelular,
embora você possa ter envolvimento de calpaínas, clivagem de citoesqueleto e shedding a partir da membrana dessas estruturas vesiculares de tamanho um pouco maior. Então, novamente, isso é uma tentativa de se diferenciar os exossomos das microvesículas. Obviamente que a composição dessas estruturas é que também vai fazer grande diferença. Tá? Bom, isso aqui eu trouxe só para pincelar, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem uma ideia de como essa questão das vesículas extracelulares é um troço tá muito rápido na literatura. Esse paper aqui do grupo do David Leiden, de Nova York, foi publicado na Nature Cell Biology em 2018, ele descreve uma nova família de vesículas extracelulares que ele diz que são na faixa inferior aos 50 nanômetros e talvez mais populadas em torno de 30 nanômetros. Então, ele chamou de exomers, sei lá como é que traduziria isso. E, na verdade, por que ele classificou como uma população de vesículas extracelulares diferentes? Porque os marcadores, ou o conteúdo, ele viu que é diferente em relação aos exossomos, que seriam talvez a família de vesículas extracelulares imediatamente superior em tamanho, ou mais próxima, vamos dizer assim. Então, ele classificou essa família e nomeou de exômeros e mostrou que células tumorais de diferentes linhagens, de mama, de pâncreas, melanoma, são capazes de secretar tanto exossomos quanto exômeros. Então, classificando então como um novo tipo. O trabalho, para quem quiser depois eu posso disponibilizar, ele também fala muito do composição. O trabalho é fantástico, né? Então, ele atribui que essas populações diferentes poderiam ter também papéis diferentes, por exemplo, na progressão tumoral. Bom, como é que essas vesículas poderiam ter papéis diferentes? Obviamente que o papel diferenciado vem muito em função da composição dessas vesículas. Então, quando a gente olha a vesícula, isso aqui é o protótipo de uma estrutura vesicular, em que a gente tem uma camada bilipídica, uma bicamada lipídica, um conteúdo intravesicular, um conteúdo membranar. Então, na verdade, o que se propõe é que essas vesículas, no momento em que elas são secretadas, obviamente elas levariam uma parte do que a célula que a gerou possui. Então, por exemplo, receptores de membrana, como ligantes de Faz, pensinectina, integrinas, receptor de uroquinase, fator tecidual, que é associado à coagulação sanguínea, receptores, etc., etc. Ácido nucleico, até então se acreditava que poderia ter DNA, mas existe um trabalho recente que descartou DNA em vesícula extracelular. Então, não sei se isso está consolidado na literatura ou não, mas microRNA com certeza é um conteúdo importante dessas vesículas. Citocinas, como eu vou mostrar mais à frente. O conteúdo lipídico também é importante. A gente mesmo mostrou um tempo atrás que a fosfatidilcerina, presente nas microvesículas, poderia influenciar e promover metástase, facilitar a promoção de metástase. Tem muita coisa relacionada à fosfatidilcerina causando imunossupressão. Então, na verdade, esse cartoon aqui não é para dizer para vocês quais são os componentes da vesícula, é só para exemplificar. A lista é enorme. A lista varia de acordo com quem produziu a vesícula. A gente vai ter um enriquecimento de determinados componentes durante a formação também dessas vesículas. Então, existem vários trabalhos que mostram que as células, durante, por exemplo, a formação de exossomos, elas poderiam favorecer o enriquecimento nesses exossomos de determinados componentes em detrimento de outros. Então, quer dizer, também existe um mundo de informação só relacionado a componentes de vesículas extracelulares. Tá? Bom, para vocês terem uma ideia de como isso é dinâmico na literatura, esse é um paper da Cell do ano passado, tá aqui, ó, Reassessment of Exosome Composition. Então, quer dizer, aqui, basicamente, o que eles propõem é que, por exemplo, vesículas extracelulares de tamanho menor,
por exemplo, exossomos, não teriam DNA. Então, isso é importante porque isso poderia, por exemplo, dizer que um determinado trabalho em que se atribui o papel de um tipo de vesícula num determinado fenômeno fisiológico ou patológico, ele poderia ser atribuído a um dos componentes presentes nessa vesícula. Então, enfim, isso aqui é só para dar uma ideia para vocês de que isso tem muito debate na literatura, tá? Então, é algo que você teria que realmente pegar, procurar os artigos, ler e tentar se inteirar melhor sobre especificamente esse nicho no campo das vesículas extracelulares. Bom, eu trouxe um exemplo, acabei não tendo tempo de colocar outros, mas tem outros exemplos também na literatura, dos trabalhos que começaram a tentar entender o papel das vesículas extracelulares no câncer, eu já direcionando para o câncer, e, por exemplo, modelos animais de tumorigênese, esse aqui é um exemplo lá do laboratório, a gente eventualmente vai flagrar um aumento na produção de determinada família de vesícula extracelular. Então, por exemplo, a gente teve a oportunidade, alguns anos atrás, de mostrar que quando você enxerta um camundongo imunocompetente Plex6 com maniagem de melanoma, esse camundongo, depois que o tumor se estabelece, ele passa a ter níveis maiores de microvesículas circulantes no plasma. Então, a gente isolou, mostrou, quantificou, e nesse trabalho aí, por exemplo, a gente mostrou que parte dessas vesículas eram de origem tumoral, porque a gente olhou lá um antígeno específico presente no melanoma. Em pacientes, a mesma coisa. A gente vai encontrar muitos trabalhos relacionando, por exemplo, um tipo de câncer, como esse que eu estou exemplificando aqui para vocês, que é o câncer de mama, mas tem muitos outros, com a quantidade de uma determinada família de vesícula extracelular no plasma ou em outros fluidos biológicos. Então, por exemplo, nesse trabalho aqui ele mostra que quanto mais avançado o estadio do tumor de mama, maior a quantidade de vesículas presentes no plasma, em comparação, por exemplo, com um tumor benigno. Um outro campo vasto na literatura de vesícula extracelular é tentar dizer de onde vêm essas vesículas. Porque se vocês olharem bem, está aqui, anexina 5 positivas. Quer dizer, em vários casos a gente tenta marcar essa vesícula com alguma coisa para poder olhar para alguma técnica. Então, existem técnicas que permitem a visualização dessas vesículas. Acho que a Sandra vai entrar em detalhes de uma delas. Mas, por exemplo, a citometria de fluxo ainda e continua sendo uma das técnicas principais, principalmente para população nessa faixa das microvesículas. E marcação com anexina 5 é bastante utilizado também para poder fazer uma marcação e você poder popular uma determinada quantidade dessas vesículas extracelulares. Agora, saber a origem basicamente envolve ver o antígeno. Então, por exemplo, CD61 mostrou que eram vesículas derivadas de plaquetas. Então, no sangue, é muito comum você ver aumento de vesícula extracelular, principalmente de origem vascular. Também endotelial, plaqueta, monócito. Então, existem formas de você tentar mostrar qual é a população. Agora, a própria célula tumoral, como é no caso que eu falei aqui, eu acabei não colocando a figura, a gente mostrou um antígeno de célula tumoral. Então, se a gente for olhar a literatura, a gente vai ver muita coisa tentando quantificar ou fenotipar essas vesículas. Ok? Bom, a possibilidade de induzir a formação de vesículas, eu falei que praticamente toda célula vesicula, de talvez exômeros até microvesículas, qualquer célula normal vai vesicular. Mas por que o câncer acaba tendo tanta... Por que o campo de vesícula extracelular ele cresceu tanto dentro da biologia do câncer? Uma das causas é essa aqui. Foi mostrado há algum tempo atrás que a própria indução oncogênica é capaz de aumentar a quantidade de vesículas produzidas por um tipo celular.
Esses estudos, vários deles são feitos in vitro, mas o fato é, se você transforma uma célula com Carrais, ou você de alguma forma inativa P53, ou induz aumento de EGFR, principalmente o EGFR, que é constitutivamente ativo, você aumenta a vesiculação por células tumorais. Então, quer dizer, essa é uma revisão produzida por um cara do Canadá, o Janus Rack, trabalha há muitos anos com vesícula extracelular em câncer, e ele foi um dos pioneiros a mostrar que o processo de transformação, mas principalmente vias oncogênicas, poderiam aumentar a vesiculação. Tá? Vários estudos posteriormente mostraram que existem outras formas também de promover aumento da produção de vesículas extracelulares. Isso aqui é uma revisão. Então, quer dizer, na verdade, vários tipos de estresse sobre o tumor, e aí, na verdade, a gente não está falando somente das células tumorais, mas também das células do microambiente tumoral, elas podem responder a determinados estresses. Por exemplo, a hipóxia, que a Natália falou hoje, a gente conversou na aula passada sobre a influência da hipóxia na angiogênese. Então, estresses presentes no microambiente tumoral podem aumentar a vesiculação. Acidose, falta de nutrientes, estresse oxidativo, forças biomecânicas, a própria terapia, moléculas causando morte celular. Enfim, existe uma série de fatores que podem influenciar no aumento da vesiculação. Como é que as células que recebem ou que enxergam as vesículas podem iniciar uma resposta? Então, várias revisões usam algo parecido com o que está aqui, em que você poderia propor diferentes formas de uma vesícula extracelular produzida por uma célula específica ser vista por uma célula recipiente. Então, por exemplo, interação receptor é o ligante receptor. Então, a vesícula pode conter um ligante para um determinado receptor. Esse ligante pode estar na superfície da célula, pode estar dentro da superfície da vesícula, ele pode estar dentro da vesícula, ser liberado nesse momento de endocitose ou de fusão direta na membrana. Você pode entregar conteúdo intravesicular para a célula tumoral ou para a célula recipiente. Então, na verdade, aqui, quando a gente olha essa história aqui, essa conversa ela é bidirecional. Então, a célula tumoral pode produzir vesículas e influenciar diferentes células do microambiente, mas as células do microambiente também podem influenciar as células tumorais. Então, é uma conversa bilateral. Por exemplo, nessa revisão, se propõe que as células tumorais poderiam produzir vesículas que conversam com um monte de tipos celulares do microambiente tumoral. Linfócitos, monócitos, macrófagos, células dendríticas, CAFs, granulócitos, células endoteliais. O que faltou na revisão desse cara foi o contrário, que vários trabalhos mostraram a seta contrária, vesícula vinda dessas células para a célula tumoral. Enfim, a gente vai encontrar um mar de coisas na literatura. Tá? Então, só para contextualizar a figura anterior, por exemplo, células tumorais podem liberar vesículas de diferentes tipos, exossomas ou microvesículas, contendo vários tipos de citocinas ou quimiocinas. E podem, como é uma revisão, uma tabela, né? São diferentes tipos de célula tumoral, diferentes tipos de vesículas extracelulares, diferentes tipos de quimiocinas e um papel completamente distinto em relação ao que você queira analisar. Então, por exemplo, aumento da sobrevivência, resistência a drogas, efeito antiapoptótico, aumento da metástase, aumento da proliferação. Você vai encontrar um mundo de coisas também, que variam enormemente dependendo do que o autor se propôs a analisar. Então, na verdade, já caminhando para o final da fala que eu queria introduzir para vocês a história das vesículas, essa figura é bem legal porque ela, embora seja antiga, foi uma das primeiras revisões na área que a gente teve a oportunidade de ler, foi pioneira, porque hoje a gente sabe que o cartoon B é o mais correto em relação ao cartoon A.
em que você acreditava que as células estão imaginando que isso seja um ambiente, microambiente tumoral, né? Célula tumoral, fibroblasto, endotélio, linfócito, etc. Ao invés de você ter as células e simplesmente ter fatores solúveis, você tem fatores solúveis e tem vesículas extracelulares, permitindo a comunicação entre essas células. Então, não necessariamente você precisa ter contato físico entre as células do microambiente tumoral, ou você dependa exclusivamente de fatores solúveis. Você pode ter a comunicação via vesícula extracelular, tá? Então, na verdade, se a gente for procurar na literatura, a gente vai achar muita coisa. Praticamente todo o diagrama lá do Weinberg vai estar, de alguma forma, ligado à comunicação por vesícula extracelular. Seja resistência à droga, invasão e metástase, escape do sistema imune, angiogênese, aquisição de fenótipo agressivo, até, na verdade, a própria transformação pelo trabalho do PNS, alguns anos atrás, que os caras mostraram que vesícula de uma célula tumoral pode transformar uma célula não tumoral, enfim, etc. Ok? Então, basicamente, o que eu queria apresentar era isso. Deixa eu ver, ao final mesmo. Então, eu passo, então, a segunda parte da aula para Sandra complementar com base aí nessa pequena introdução. Aqui, ó, Sandra, share screen. Isso, estou indo. Tá? Pronto. Opa, deixa eu ver aqui. Foi? Agora tá indo. Acho que tá. Foi. Então é contigo agora. Só a projeção, pronto. O que eu queria me propor de trazer para vocês são, mesmo que rapidamente, são dados relativos ao papel de vesículas extracelulares oriundas de células tumorais no processo metastático. Essas vesículas, eu vou me referir, nem vou tanto me discriminar exossomas de microvesículas, vou apenas me referir a vesículas extracelulares. Esses artigos apontam para papéis das vesículas extracelulares no processo, no desencadeamento do processo metastáticos, localmente já no tumor primário. A gente sabe que vesículas oriundas de células tumorais podem transferir fatores protumorais e prometastáticos para outras células tumorais, conduzindo a sua progressão para um fenótipo mais mesenquimal, mais invasivo. A Natália bem apresentou para vocês também o papel nesse processo, nessas etapas iniciais do processo metastático, dos macrófagos, apontando comunicações intercelulares entre as células tumorais e os macrófagos, bem abundantes nessas massas primárias, mostrando a circulação de vesículas tanto das células tumorais para os macrófagos, induzindo uma polarização do macrófago, e em volta esse macrófago protumoral, liberando exossomas, vesículas, que participam também da aquisição de características mais invasivas pelas células tumorais, como ela mostrou, apontou, mostrando um desencadeamento de um programa de transição epitélio-mesenquimal nas células tumorais, ao mesmo tempo que vai se rearquiturando, se reorganizando a matriz extracelular, todos esses processos favorecendo o intravasamento das células tumorais na circulação. Bom, as vesículas têm um bom número de dados agora que apontam para o papel das microvesículas, das vesículas extracelulares oriundas de tumores, na formação dos nichos premetastáticos, isto é, o papel dessas vesículas nesse processo de metástase, mas dessa vez trabalhando à distância do sítio primário tumoral.
Então, isso nos traz ao conceito de nicho premetastáticos, que fazem referência ao fato que o microambiente dos órgãos distante da massa primária, massa tumoral primária, pode ser alterada por vários fatores, entre eles as vesículas extracelulares oriundas de tumores, né? Mas o microambiente pode ser alterado pelo tumor à distância nos órgãos onde ocorrer as metástases, e que essas alterações vão permitir, né, vão favorecer o extravasamento, a ocorrência de metástases nos diferentes órgãos. Ok? Assim, in vitro tem várias etapas para evidenciar o papel das vesículas extracelulares oriundas de tumores. Primeiro, visualizando toda uma parte in vitro, visualizando o efeito de vesículas extracelulares oriundas de células tumorais em cima de vários tipos celulares, em particular células stromais. Mas o estabelecimento do conceito de nicho premetastático vem principalmente de experimentos in vivos, onde se caracteriza a educação do microambiente dos órgãos distantes por diferentes fatores, inclusive aqui nesse caso, no nosso caso, as vesículas extracelulares. A maior parte desses experimentos in vivos, realizado no camundongo, né, consistem na pré-injeção de vesículas extracelulares oriundas de células tumorais, nas circulações, na ausência de células tumorais, né, antes de botar no sistema, injetar, né, no camundongo, células tumorais, e visualizando que a pré-injeção repetida, muitas vezes, de vesículas extracelulares oriundas de tumor vai favorecer, né, e estimular o desenvolvimento, tanto em número quanto em tamanho, em características invasivas, dos focos metastáticos. É o caso, por exemplo, desse trabalho aqui do Costa e Silva, um brasileiro, né, que publicou em 2015 um trabalho mostrando que o papel dos exossomas derivados de um câncer pancreático, né? Então, ele também pré-injetou esses exossomas no camundongo, mostrou que esses exossomas são capturados pelas células Kupffer do fígado, que isso induz a secreção do fator de TGF-beta, que por sua vez vai diferenciar outras células, as células esteladas do fígado também, a sintetizar fibronectina, né, grandes quantidades de fibronectinas, outros fatores da matriz extracelulares também foram visualizados, né? Então, esses exossomas, por vias dessas células, pelo intermediário das células de Kupffer e das células esteladas hepáticas, permitem a modificação das características da matriz extracelular, o que dá origem a uma infiltração aumentada de macrófagos e neutrófilos, né? E isso está associado ao aumento, né, de metástases, ao favorecimento das metástases, né, uma vez que estão nesses camundongos educados pela pré-injeção de exossomas, quando em seguida injetam as células tumorais, né, elas fazem mais metástases e metástases mais agudas nos órgãos distantes. Esse mesmo grupo mostrou que as integrinas, né, carregadas pelas vesículas extracelulares oriundas de tumores, né, participam, determinam, né, a parada, né, dessas vesículas em órgãos específicos, né, o que explicaria que essas vesículas extracelulares poderiam mediar, né, entre outros mecanismos, mas mediar
o direcionamento das células tumorais para certos focos metastáticos, certos órgãos especificamente, e não outros, dependendo do tipo tumoral. Quer dizer, dependendo das proteínas que são carregadas pelas vesículas extracelulares. Bom, o que vem sendo esses trabalhos, né, de pré-injeção de vesículas extracelulares nos animais já vem sendo aparecendo na literatura desde o final da década de 2000. Um pouco mais recentemente, alguns grupos estavam bem interessados de visualizar em tempo real, né, o que acontece tanto com as células tumorais circulantes, né, quanto a circulação das vesículas extracelulares, um pouco mais complicado por causa do seu tamanho, né, em tempo real nos animais. Então, esse grupo aqui, por exemplo, né, desencadeou, assim, bolou uma abordagem técnica de microscopia intravital que permitiu de visualizar, né, as primeiras etapas do momento onde o comportamento das células metastáticas, quando elas chegam, no momento que elas estão chegando e parando nos capilares pulmonares, né? Aqui são células de melanoma. Então, essas técnicas de microscopia intravital permitiu de visualizar as primeiras etapas do comportamento das células tumorais, o que acontece com elas quando elas param nos capilares pulmonares. Eles mostraram, esse trabalho mostrou que as células tumorais, quando param nos capilares pulmonares, interagem de maneira bem próxima com células mieloides. Em particular, as células tumorais secretam vesículas ali, que são rapidamente ingeridas por essas células mieloides, e isso está associado também a um aumento, né, do processo de extravasamento das células tumorais, da circulação para o tecido metastático, do órgão onde ocorre a metástase. Bom, o que eu queria comentar mais em detalhe com vocês são os resultados desse grupo aqui, um grupo europeu que publicou esse trabalho ano passado, onde eles apresentam um novo modelo para o estudo do papel das vesículas extracelulares tumorais, né, um modelo bem bonito que permite de rastrear vesículas extracelulares individuais, né, numa alta resolução espaço-temporal. Então, eles utilizaram o modelo do peixe-zebra, né, o Paulistinha, o modelo Paulistinha, e a abordagem é similar ao que vem sendo levado nos camundongos, né? Eles, num primeiro tempo, injetaram vesículas extracelulares de diferentes tipos tumorais, ou aqui, no caso do melanoma do peixe-zebra mesmo, essas células Zemel, né? Ou de vesículas de outros tipos celulares, como, por exemplo, eles recorreram a vesículas liberadas pelas células murinas bastante agressivas do carcinoma mamário 4T1. Certo? Então, eles isolam no primeiro tempo essas vesículas e injetam no sistema vascular de um peixinho, do embrião do peixe-zebra, né? Esse é o modelo, depois com 48 horas de vida, né? E observam, conseguem rastrear, eles marcam essas vesículas com diferentes marcadores fluorescentes e conseguem rastrear individualmente as vesículas dentro da circulação do embrião de zebrafish. A primeira coisa que eles observam é que depois de alguns minutos, poucos minutos, 10 minutos, as vesículas acumulam nessa região da cauda do embrião do peixe, no sistema vascular, né, no plexo caudal, que é formado essencialmente por dois tipos de vaso, uma dorsalmente pela aorta dorsal, né, aqui, e ventralmente, onde o fluxo ocorre da cabeça em direção à cauda, nessa aorta dorsal, e na veia caudal, né, que é em posição mais ventral, onde o fluxo ocorre em sentido oposto da extremidade da cauda em direção à cabeça. Então, a primeira coisa que ele observa é que essas vesículas muito rapidamente param nessa região e, em particular, como a gente vai ver, né, nessa região da cauda, da veia da cauda.
O que está apresentado aqui embaixo é como que eles conseguem rastrear individualmente cada vesícula. O gráfico dessa parte de baixo do slide mostra o rastreamento da velocidade de fluxo de vesículas individuais, né, embaixo, ou comparada com a velocidade de circulação das hemácias. Então, a primeira coisa que chama a atenção é que tanto as hemácias quanto as vesículas extracelulares circulam bem mais lentamente, né, no sistema venoso dessa região da cauda. Né? Isso aqui, as diferentes cores correspondem a uma representação segundo um heat map, né? Então as linhas azuis, mais azuis, representam objetos que circulam mais lentamente, e as cores se tornando mais para o vermelho representam partículas que circulam mais rapidamente. Então, o que chama a atenção aqui, né, eles conseguem visualizar isso por microscopia confocal, é que tanto as vesículas extracelulares tumorais quanto as hemácias circulam bem mais lentamente, né, na veia da cauda em relação quando se compara com a aorta dorsal. A segunda coisa que é um pouco mais óbvia, assim, aparente aqui, né, depois da injeção de vesículas extracelulares oriundas da linhagem 4T1, de carcinoma de mama, murino, é que as vesículas extracelulares tumorais circulam, dessa vez, na cauda mais lentamente na veia da cauda, mas observando na veia da cauda, as vesículas extracelulares circulam bem mais lentamente do que as hemácias, ok? Que está plotado aqui. Eles plotaram, quantificaram aqui, desculpa. Eita, perdi o pointer, aqui. Ok? Representada aqui em preto, né, a velocidade de trânsito das vesículas extracelulares na veia caudal, na região da cauda, em relação à velocidade de trânsito das hemácias. Então, as vesículas circulam mais lentamente do que as hemácias nessa região da veia da cauda. Ok? De maneira interessante, eles observaram, plotaram aqui a velocidade dessas em cinzas, né, das vesículas extracelulares, em função da sua proximidade da parede do vaso, mostrando que as vesículas extracelulares que circulam mais próximo da parede do vaso circulam mais lentamente, enquanto quando as vesículas que eles observam mais afastadas da parede circulam um pouco mais rapidamente. Menos rapidamente do que as hemácias, mas mais do que as vesículas que circulam próximo da parede. E esse é um perfil que poderia, né, de fluxo, que poderia, né, que obedece a esse fluxo que foi discriminado como fluxo de Poiseuille, né? O fato dessas vesículas extracelulares circularem mais lentamente junto à parede poderia favorecer, né, a parada dessas vesículas nesse local. Essas imagens, né, a capacidade de rastrear a circulação de vesículas extracelulares individuais, os permitiu de visualizar dois grandes perfis, né, de parada das vesículas junto à parede do vaso. Então, ou, como vocês veem aqui, o fluxo, né, a gente está observando o fluxo na veia da cauda, então é da direita para a esquerda, isso, da direita para a esquerda, rastreando vesículas extracelulares tumorais individualmente, eles estabeleceram dois perfis, umas vesículas que param rapidamente, assim, sem rolar, param em espaço de 800 milissegundos, como é que vocês podem ver, elas param, né, contra a parede do vaso, ou outras vesículas, né, que rolam contra a parede do vaso, na mesma cinética, para finalmente parar, né, numa cinética um pouquinho mais longa. De maneira interessante, né, tem um trabalho do grupo associado, que publicou conjuntamente em outro artigo, perfil similar, né, de comportamento das vesículas, de vesículas endógenas, né, não tumorais, no embrião de zebrafish,
mostrando que as vesículas tumorais e não tumorais poderiam compartilhar no mecanismo de parada, né, de arrest nos vasos. Bom, ok, eles conseguem visualizar a parada dessas vesículas extracelulares nos vasos, né, na veia caudal do embrião de zebrafish. Mas na próxima etapa, eles utilizaram linhagem de zebrafish transgênicos, né, 4 diferentes linhagens, que os permitiu de visualizar quais tipos celulares poderiam ser responsáveis pela ingestão, né, captação dessas vesículas extracelulares. Então, eles utilizaram as 4 seguintes linhagens. Uma simplesmente são 4 embriões de zebrafish. O primeiro apresenta o seu endotélio em verde, né? No segundo, os macrófagos aparecem em verde, no terceiro, os neutrófilos em verde, e no quarto, aparecem em vermelhos, hemácias e células troncos hematopoéticas. A gente vai reconversar sobre isso. Então, eles continuam injetando, né, as vesículas extracelulares, aqui oriundas da linhagem de melanoma do zebrafish. Muito rapidamente, né, em 10, 15 minutos, eles visualizam aqui embaixo, né, em vermelho, a parada, o arrest, né, a maior parte das vesículas extracelulares tumorais param nessa região da cauda, né, e onde se sobrepõe aqui ao sistema vascular dessa região da cauda. Então, mais uma vez, né, eles visualizam essa região, né, onde com essas características de circulação, de fluxo, como uma região favorável à parada das vesículas extracelulares e a sua captação por células, por diferentes tipos celulares. Só um minuto. Caio. Observando de um pouquinho mais perto, né, aqui embaixo mostram imagem de microscopia confocal, mas em um único plano focal, mostrando a localização aqui em vermelho, né, de vesículas extracelulares tumorais dentro de células endoteliais, né, e isso em particular, né, na veia caudal, ok? Fizeram o mesmo, né, observando o destino das vesículas extracelulares tumorais, né, no embrião de zebrafish, mesmo esquema experimental, só que nessa linhagem transgênicas aparecem em verde os macrófagos, né, aqui nessa imagem aqui a gente visualiza, né, as vesículas extracelulares marcadas em vermelha, né, na proximidade de macrófagos da circulação, aqui 3 horas após a injeção das vesículas extracelulares na circulação do embrião. Imagem de confocal, mais uma vez aqui, num único plano focal, os permitiu de visualizar alguns macrófagos, né, nos quais, né, que ingeriram, né, vesículas extracelulares. Ok? Então, isso vai estar coerente, né, com resultados observados em camundongo, mostrando que vesículas extracelulares tumorais podem ser internalizadas por diferentes tipos de monócitos e macrófagos. Observaram a capacidade de neutrófilos, né, na sua captação, nessa capacidade de captar as vesículas extracelulares tumorais, e observando o mesmo tipo de imagem, aqui à direita, imagem de confocal, mostrando, né, que não mostrando justamente colocalização entre a marcação vermelha das vesículas extracelulares e verde dos neutrófilos dessa linhagem de zebrafish. Finalmente, observar a capacidade, né, o destino dessas vesículas extracelulares tumorais, aqui marcada em azul,
né, num peixe transgênicos, nos quais o endotélio aparece em verde, continua aparecendo em verde, e hemácia circulando e também células tronco hematopoéticas imóveis, né? A gente não vê aqui, mas eles apresentam vídeos, estão marcadas em vermelho. E essas imagens evidenciam também, né, a rápida captação de vesículas extracelulares tumorais por células vermelhas, não as hemácias que estão circulando, né, passando no fluxo, mas sim umas células vermelhas, GATA1 positivas, né, imóveis, que poderiam potencialmente corresponder às células troncos hematopoéticas. Ok? Disso eles concluíram que nesse modelo, ele é bem interessante porque ele permite de visualizar essas vesículas extracelulares, né, na circulação do peixe vivo, né, do animal vivo, né, porque por ele ser bem transparente, e evidenciaram com essas imagens de microscopia confocal o fato que as vesículas extracelulares tumorais elas são captadas nos locais onde param, né, nessa região da cauda, no caso desse modelo, elas são captadas essencialmente por células endoteliais e macrófagos, né, correspondendo esses dois tipos celulares a 81% da captação das vesículas extracelulares, quando julgado pela incorporação, né, nesses tipos celulares da fluorescência, né, associadas às vesículas. Bom, eles também caracterizaram a eficácia de captação dessas vesículas tumorais pelos dois tipos celulares, pelas células endoteliais e os macrófagos. Como fizeram isso? Eles compararam, né, a eficácia de captação das vesículas extracelulares oriundas de tumor com vesículas celulares oriundas são fibroblastos, essas células AB9, né, fibroblastos normais não transformados do zebrafish, ou em preto, né, com a captação de beads inerte de polistirene, de isopor, ok? Né? Então, nos dois tipos celulares, eles observaram que as vesículas extracelulares que são mais eficientemente captadas correspondem às vesículas extracelulares oriundas de células tumorais. Tá? De uma maneira interessante, as beads inertes também são captadas, mas de maneira muito menos eficiente. Isso os levou a concluir que deve existir, né, coexistir em vivo nesse modelo, né, mecanismo de captação específico e não específico. Ok, vou passar isso. Bom, nos próximos passos eles se atrelaram a caracterizar um pouquinho a população de macrófagos, responsável por essa captação, né, das vesículas. O interessante, isso eu não comentei aqui, é que em 2015, outro trabalho mostrou que a depressão em camundongo, a depressão química de monócitos macrófagos em camundongos aumenta bastante, assim, de maneira bem drástica, a estabilidade das vesículas extracelulares. Essas vesículas extracelulares, né, tanto nos modelos no ser humano, nos modelos de roedores e também aqui nesse modelo zebrafish, tem uma estabilidade somem muito rapidamente, depois de 10, 15 minutos, né, da circulação. E esse trabalho mostra que, depletando os monócitos macrófagos, a gente pode aumentar, né, a estabilidade de circulação das vesículas, né, sugerindo que esses tipos celulares podem participar, né, assim, com os dados de captação, né, apresentados, a gente entende que os macrófagos, todos esses dados convergem, né, apontando o papel dos macrófagos, importante dos macrófagos na captação dessas vesículas extracelulares tumorais. Bom, então, como eu estava falando, nos próximos passos, eles se atrelaram a caracterizar um pouquinho mais essa população de macrófagos, que eles chamaram rapidamente de patrulhadores,
Eles observaram, como ilustrado nessas primeiras imagens, né, que as vesículas extracelulares tumorais são captadas não por qualquer macrófago circulantes no embrião de zebrafish, mas, por exemplo, como a gente vê nessa imagem aqui, né, mostram um macrófago com bastante alongado, né, desprovido de marcação vermelha, né, que não captou vesículas extracelulares, enquanto aqui, né, mostram um macrófago mais arredondado, né, aqui as imagens em um maior aumento, que ingeriu, né, captou essas vesículas extracelulares. Então, não são todos os macrófagos que captam, que são responsáveis pela essa captação. A primeira coisa que eles observaram que não são os alongados, os macrófagos com esse perfil de alongados, mas sim macrófagos mais arredondados que captam, que são responsáveis pela captação dessas vesículas extracelulares. Caracterizando um pouquinho melhor, eles visualizaram que os macrófagos responsáveis pela captação, essencialmente responsáveis pela captação dessas vesículas, são de menor diâmetro, são mais menores, né? Eles são mais arredondados, são macrófagos arredondados, mas que apresentam extensões, né, protrusões largas, e são macrófagos que circulam lentamente entre a população de macrófagos, são os mais menores e aqueles que circulam com mais lentamente no fluxo sanguíneo. Essas características morfológicas, de localização, de dinâmica, né, de velocidade em particular, os lembrou, né, as características de monócitos patrulhadores. Né? A Natália comentou um pouquinho do papel desses patrulhadores na progressão tumoral. Então, esse modelo do peixe zebra, como o embrião é bastante transparente, ele permite o acesso fácil a imagens bastante elaborada de microscopia. Em particular, eles conseguiram aqui aplicar ao modelo a imagem de Klein, né, que são imagens onde consegue se correlacionar no mesmo plano, imagem de microscopia óptica, nesse caso de fluorescência, com imagem de microscopia eletrônica. É possível também no camundongo, mas são muito mais difíceis de se... Assim, é uma ferramenta muito mais complexa e complicada no camundongo, enquanto aqui no peixinho é extremamente muito mais fácil. Então, injetaram as vesículas extracelulares na circulação e observaram, rastrearam aqui dois macrófagos, né, que ingeriram, né, contendo vesículas extracelulares, e as imagens de microscopia eletrônicas associadas permitiu de visualizar que esses macrófagos responsáveis pela captação dessas vesículas extracelulares se localizam em cavidades do vaso sanguíneo, né, e que eles formam contato bem próximo com o endotélio, e além disso, né, como a gente visualiza já aqui, eles projetam, né, como eles tinham mostrado nas outras imagens, mas melhor visualizado aqui na microscopia eletrônica, eles apresentam essas protrusões largas, né, que se direcionam à luz do vaso. Então, aqui mostram imagem de microscopia eletrônica, mostrando em cima o contato entre esses macrófagos que ingeriram as vesículas extracelulares e o endotélio, né, mostrando em particular que nessa região de contato macrófago-endotélio, do lado do endotélio, né, essa região subcelular do endotélio é bem rica em estrutura endocítica, né, o que sugere que possam ocorrer trocas ativas entre os dois tipos celulares. Embaixo
eles caracterizam um pouco melhor, ainda por imagem de microscopia eletrônica, essas protrusões, né, bem grandes, algumas vezes de até 3 microns, né, que se projetam na luz do vaso. Finalmente, esse modelo permitiu de visualizar 2 grandes mecanismos de uptake, né, de captação dessas vesículas, de vesículas extracelulares individuais por esses macrófagos, né, que eles chamam daqui para frente de patrulhadores. Então, em cima, a gente visualiza um dos mecanismos que corresponde, né, a gente visualiza aqui a vesícula extracelular e o macrófago em verde. A vesícula celular se relativamente rapidamente endocitada, né, no nível do corpo celular. Isso ocorre numa cinética, em média de 30 segundos, que é compatível com a cinética de uma endocitose clássica, né? Então, eles observam que parte das vesículas extracelulares poderiam ser endocitadas simplesmente, né, pelos macrófagos. Observam também um mecanismo de uptake pelos macrófagos muito mais rápido, onde eles vê surfando, as vesículas celulares tumorais surfando em cima das protrusões, né? E finalmente aqui, né? Esse surf ocorre, né, da extremidade da protrusão em direção ao corpo celular do macrófago, e chegando na base do corpo celular, eles são rapidamente botados para internalizados, né? Então, esse mecanismo é o segundo mecanismo de internalização dessas vesículas extracelulares por esses macrófagos, muito mais rápido e que tem características que lembram mecanismos macropinocíticos, né, de internalização. Então, é uma ferramenta valiosa aqui para o rastreamento de vesículas individuais. Vou passar rapidamente, mas a incubação dos embriões de zebrafish com lisotráqueo permitiu de visualizar que essas vesículas extracelulares, elas são incorporadas, elas colocalizam, né, bem com o lisotráqueo, mostrando que essas vesículas extracelulares são incorporadas, internalizadas e estocadas em comportamentos acídicos, né, da via tardiva endossoma lisossomal, nos macrófagos, que eles chamam de patrulhadores. Bom, até aqui eles tinham injetado vesículas extracelulares, né, na corrente sanguínea. Um pouco mais para frente, eles se atrelaram eles injetaram, ao invés de microvesículas, células tumorais, aqui nesse caso são as de melanomas, eu acho. As células tumorais, utilizando uma ferramenta de microscopia bastante elegante, né? As células tumorais aparecem em vermelho e, como elas foram pré-marcadas com outro marcador, né, elas são capazes, eles observaram que elas vão liberar vesículas extracelulares marcadas em azul, né? Então, eles têm um sistema onde as células tumorais muito rapidamente vão secretar, né, vesículas extracelulares que podem ser visualizadas por uma outra marcação fluorescente. Injetam dessa vez as células tumorais não na circulação diretamente, mas na região perivitelina, o que permite, em alguns dias, isso é outra vantagem do modelo de embrião de zebrafish, né, que as cinéticas são todas reduzidas. Vocês vão ver que em 2, 3 dias, a gente observa um desenvolvimento de uma massa tumoral no cinto de injeção, e depois de 7 dias já pode se observar, né, um perfil metastático de algumas células. Bom, injetam então as células tumorais no sítio primário, ali elas ficam localizadas, ok? E eles visualizam depois de 2 dias depois da injeção, né, vão visualizar nessa região da cauda, do plexo venoso da cauda, né, os macrófagos e a presença eventual de vesículas extracelulares, né, que eles sabem oriunda dessas células tumorais. E é isso que eles visualizam, né, por essas imagens de microscopia confocal em um plano focal único, né, visualizam que os macrófagos dessa região da cauda, circulando aqui nessa região da cauda, mostram, algum entre eles mostram que ingeriram, né, vesículas
extracelulares tumorais oriunda das células dessa massa primária aqui. Ok? Então, eles reproduzem aqui a capacidade de células tumorais, de vesículas extracelulares oriundas de células tumorais poderem circular e ser captadas por outros tipos celulares à distância do sítio primário. E a captação dessas vesículas extracelulares, né? Eles caracterizaram o tipo celular, o tipo de macrófago, a eficácia de captação pelos macrófagos, caracterizaram o tipo de macrófago. Daqui para frente, eles se interessaram em visualizar se a captação dessas vesículas extracelulares podiam alterar o comportamento desses macrófagos. Eles, em primeiro lugar, observaram a capacidade se esses macrófagos que captaram as vesículas extracelulares, né, têm uma alteração da sua velocidade de fluxo. E a resposta é sim. Né, eles injetam as vesículas extracelulares marcadas fluorescentemente aqui na circulação, né, como controle injetam bilhas inertes, né, de mesmo diâmetro, e observam, né, nessa região da cauda a velocidade de circulação depois de 22 horas. E observam que os macrófagos que ingeriram, né, essas vesículas extracelulares tumorais, elas circulam, né, elas têm uma alteração da sua velocidade para um perfil de velocidade mais lenta, né, decelera a captação das vesículas tumorais, parecem decelerar, induzir uma deceleração da circulação desses macrófagos dentro do vaso. A segunda coisa, então, isso é interessante porque outro trabalho, em particular esse aqui, de 2014, in vitro, tinha associado, né, a velocidade dos macrófagos com o seu perfil de ativação. E no segundo momento eles utilizaram uma outra linhagem transgênica de zebrafish, né? Essa é outra vantagem do modelo de zebrafish, é que estão disponíveis relativamente fácil de construir diferentes linhagens transgênicas, dupla, tripla, quadrúplica transgênica. Aqui eles utilizaram uma linhagem transgênica que permite discriminar, né, entre macrófago M1-like e M2-like. Agora, depois dessa aula da Natália, ouso apenas pronunciar essa polarização, mas, de fato, é um transgênio que permite visualizar, né, macrófagos nos quais se inicia a expressão de TNF-alfa. Assim, então, é o mesmo esquema, eles injetam as vesículas extracelulares na circulação, né, comparados com BIDs inertes, do mesmo tamanho, e observam a proporção de macrófagos que expressam TNF-alfa e mostram que, quando nos embriões injetados com as vesículas extracelulares tumorais, né, a maior parte dos macrófagos, né, adquire um perfil pró-inflamatório, né, pelo menos julgado pela expressão de TNF-alfa. Isso não é o caso, né, nos embriões, nos macrófagos dos embriões nos quais foram injetados os BIDs inertes. Ok? Finalmente, eu estou quase terminando, né? Eles quiseram utilizar esse modelo numa mesma abordagem dos trabalhos que vem sido feito no camundongo, né, testando a capacidade de educar, né, de fazer um priming induzido pelas vesículas extracelulares, participando, né, eles quiseram testar se a pré-injeção de vesículas extracelulares pode participar, né, na indução do ambiente que seja mais favorável ao estabelecimento de metástase nessa região da cauda. Então, o que eles fizeram? Injetaram, primeiro, vesículas extracelulares tumorais na circulação, deixaram 12 horas, circulando as 12 horas, então as vesículas já
já pararam há muito tempo, né, nessa região da cauda e já não circulam mais nessa altura, né, não circulam mais muitas vesículas extracelulares. E depois de 12 horas, eles injetam na circulação também células tumorais, né, aquelas mesmas que serviram para produzir as vesículas que eles pré-injetaram, e observam, né, num clássico ensaio de formação de metástase, né, a formação de metástase na região da cauda. O que está mostrado aqui. Então, aqui à esquerda, né, mostram as imagens. Então, utilizaram a linhagem de zebrafish, nos quais o endotélio aparece em verde, e mostram aqui à esquerda, né, em vermelhos, dessa vez, não estão marcadas as vesículas, mas sim as células tumorais, né, injetado depois das vesículas. Mostram aqui, depois de 7 dias, né, há umas células tumorais localizadas aqui no tecido ventral do embrião, depois de 7 dias, e a comparação com as mesmas células acúmulo, né, os focos metastáticos aqui, observado nessa mesma região da cauda, né, depois de 7 dias, depois da injeção das células tumorais, nos embriões de peixe nos quais foram pré-injetados as vesículas extracelulares, né, mostrando que nesse modelo também as vesículas conseguem educar, né, participar da formação dos nichos pré-metastáticos, nesse caso, no modelo, né, na região da cauda. Então, eles quantificaram esses focos metastáticos, mostrando, né, que a educação, o priming do embrião com as vesículas extracelulares aumenta o crescimento das metástases, bem como as suas características invasivas, como a gente visualiza aqui, né, à esquerda, desculpa, representam os focos metastáticos na cauda do embrião que recebeu os BIDs inertes, em comparação com, né, esses focos metastáticos bastante invasivos, né, aqui observado 10 dias depois da injeção, nos embriões que receberam, né, que foram pré-injetados com essas vesículas extracelulares. Né, então, o que esse artigo quer vender, né, e o faz de uma maneira bem elegante, eu achei, é um novo modelo, né, que tem muitas vantagens, e que já é reconhecido há mais de uma década, né, como um modelo excelente de estudo para o câncer, para diferentes aspectos do câncer. Ele é um modelo que apresenta várias vantagens. A sua principal vantagem é de ser transparente, o que facilita bastante a abordagem por técnicas de microscopia. A sua segunda vantagem é que as cinéticas são extremamente curtas, né? Como vocês viram, a gente obtém muito rapidamente uma massa tumoral. Depois de 2, 3 dias já se observa um crescimento tumoral de uma massa, né, facilmente visualizada, e observa-se um perfil metastático depois de apenas alguns dias, né, 7, 10 dias. Então, as cinéticas são muito mais rápidas. E, finalmente, é um animal que é fácil de manipular geneticamente, que permite a obtenção de diferentes transgênicos que são extremamente práticos também para as técnicas para abordagem microscópica. E, sobretudo, é um modelo que é extremamente barato de manutenção, né, quando se compara ao modelo. Ele permitiu de rastrear vesículas extracelulares individuais, né, permitindo de mostrar que elas são captadas essencialmente por células endoteliais e macrófagos, permitiu de caracterizar o perfil desses macrófagos. Bom, pode sofrer alguns aprofundimentos, né, mas eles iniciaram essa caracterização. Conseguiram visualizar os mecanismos, 2 diferentes mecanismos de internalização, que essa internalização das vesículas está associada a uma diferenciação, né, a uma transição fenotípica, pelo menos, do macrófago, e que esses mecanismos estão associados a um aumento do perfil metastático. O que lhes resta entender, né, é como a internalização dessas vesículas extracelulares, né, se e como
essas vesículas internalizadas pelos macrófagos conseguem sinalizar, né, entregar as moléculas sinalizadores para as células recipiente. Isso, eu acho que eu ultrapassei bastante, mas se vocês tiverem perguntas, me disponibilizo também a mandar o PDF do artigo para quem tiver interesse. Muito obrigada.